Ai, ai, ai. Problema de Guiné, caso sério, juro. Problema de Guiné tá tirar alguém de sério. Caso mesmo sério. Cada vez que não pensa como nós está perto de resolver problema e está se assumar algum coisa está falar nem nunca perto ainda. Então, a nós não deve firma para ela. Para que o país já não corre risco, hora já que o país não corre risco, a nós já não tem que firmar até enquanto filho de que terra. Não pode brincar com tudo, coisa, mas nunca pode brincar com o país. Aquilo nunca pode brincar com ela. Não pode brincar com qualquer outra coisa, mas no país nunca pode brincar com ela. Aquilo não tá põe tudo em jogo para ver aquilo tudo, não tá arrisca para ver aquilo. Nunca pode ser. Então, não pedi para compartilhar vídeo. Porque nós estamos em guerra. Essa é uma guerra grande que nós estamos nela. De dia domingo, na base de novidade. Nós estamos em guerra grande. Quando nós não devemos de dar braço a torcer, não devemos de levar informações junto de todos os familiares, junto de todos os amigos, não devemos de levar informação para os vizinhos, para saber que riscos que tem. Ok? Sabe hoje, suma como fala para vós, a minha pólen está cansando hoje hoje como que está por médio, está mesmo por médio, essa hora própria materna, essa hora materna não tio, nunca dormi que alto sol, mas está tudo por médio, tudo inflamado, cheio de ramelga e na coça, brincadeira que teve que vai farmácia. A hoje nunca consegui vai trabalhar em farmácia para ver medicamento para ela. Vai ver coisa lá, soro fisiológico, que é coisa que não canta tem que falta. Vai comprar pomada que não tem vai ver te costa boa noite para ver hora que assim mudança de clima é dia já tudo suma e tem uma mudança de clima de repente, desculpa, chuva intenso e tá parado depois e tem um tempo de coisa. Então, é mudança já assim, hora que tem mudança climática, qualquer coisa que tenha a ver só com o ambiente. Há uma maneira várias minha irmã à noite e tá automaticamente minha olho tá complicado, automaticamente rosto sim tá fazendo alergia, outra hora tem no corpo, braço assim, tá fazendo alergia. Agora, pólen está cansa muito mal, está cansa mesmo. Bom, e como isso não tem nem companheiras manga dele, com o tempo de mudanças assim, mudanças climáticas, mudanças de estação, está tendo problema manga dele, com o pólen, ok? Pólen e partículas que estão na ar e partículas que está bem de pó, de poeira, está na ar, nós assim alérgico a ela, outros está provoca constipação, na outros está provoca constipação, na outros está provoca o coisa lá, que a minha outra hora garganta, então fica garganta todo o tempo, assim, então já pólen mesmo com a canção, e está atacando nariz, assim. Muito boa noite, Kenebanes Valdé, boa noite, Maria Antonieta Barros Lopes, minha tia, boa noite, Ivanira João, muito boa noite. Bom, não volto ali mais até lá hoje, porque amanhã não tem tempo. Na bem tem tempo, talvez sábado de noite, para ver um cacique cantor que não sei no lançamento do livro do Dr. Engenheiro Domingos Simões Pereira, que nós tudo não fala, você está convidado para ver e lançar segunda obra literária. É não papel de obras que fazia ele só, né? Ele que é o único autor, aliás.
não no papel de comuns que se duas obras literárias comuns fazido lançado há 2 anos e da democracia em África de que retrata problemáticas que está afeta a democracia na África e teve entrevistas com grandes personalidades, onde eles o comandante Pedro Pires, que foi, se não me engano, presidente de Cabo Verde, não quero lembrar, mas acho que sim, e foi ou não, não quero lembrar, mas e um dos militantes do PAGC, Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, e teve entrevista com várias personalidades. Um livro que eu tenho muito, que é um livro muito rico para nós tudo, para não comprar, para não poder realmente aproveitar de que está lá dentro para não capacitar na cabeça, para não conseguir reais problemas que tem a ver com a democracia, jovem democracia na África. Ok? Então, ainda lançado o Irmão da Manhã, sábado, 3 horas de tarde, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na cidade universitária, no Anfiteatro 1. Portanto, 3 horas de tarde, é senhor na está lá. Com a equipa, com o Mano Vicente, Luiz Vicente de Nimba Edições, que tem edita obras literárias do Dr. Engenheiro Domingos Simões Pereira. Também nesta outras personalidades que não pode fazer a apresentação de essa obra literária, daqui no comentado para diferentes personalidades. Depois, para o último, entra próprio autor de essa grande obra literária chamada Da Democracia em África, Dr. Engenheiro Domingos Simões Pereira. Nené Gomes embalou, Edna Costa, Barros e Delzuita, muito boa noite, muito boa noite. E minha brilho é verdade, ninguém pode apagar minha brilho, aquilo é impossível, aquilo é só Deus mesmo, só Deus. Então, não avança. Objetivo desse direto, mais uma vez, suma que me fala, amanhã nós tem direto, que a doutora Bárbara, CEO de esse grande suplemento de emagrecimento e outros tratamentos que está fazendo no corpo humano, não nos tem direito amanhã e cada cedo possível, não nos tem direito 8 horas de noite, que mais gerente própria desses produtos, chamado IRA, doutora Bárbara e brasileira, amanhã vou conhecer tudo, se trajetória, que como ouvir ao ponto de criar essa grande marca de produtos suplementares que está ajudar no emagrecimento e no tratamento de nossa saúde e do nosso bem-estar, ok? Amanhã vou conhecer, está pedir tudo gente para vou fazer presente, porque amanhã a boca diabético, buna poder saber esse produto que está fazendo a boca. Que benefícios que tem que pode dar ao corpo, melhoria a esse flagelo que é uma doença e complicadíssimo demais. Então, buna bem conhece tudo dele e mais gente que tem problema de tensão arterial, de tensão baixa, tensão alta, não sei o quê, gente que tem problema de gordura na sangue, quando eu estou falando colesterol, gente que tem problema de prisão de ventre, gente que tem problemas de rins e manga de outras coisas amanhã. Buna conseguir saber esse produto como e revendedora ganha de prêmios, esse produto ganha de prêmios, graças a Deus. Pronto, prêmios está ficando a variar conforme uma subida de grau, aqui está chegando a ponto do ganha carro 0 km, não é? Mas, aquilo tudo está bem de vendas, também guintes que me entrar a partir de mim, para ser revendedora, vou estar atento amanhã, esse produto e produto que está saindo, e produto de qualidade, e produto que está melhora muito na saúde e no bem-estar.
ok? Então, para aquilo, na fala voz, tudo que me esteja amanhã, eu poder acompanhar. E na cedo mesmo, uma entrevista, uma conversa muito boa, onde que vão exibir produtos para boia e cada produto não vai papiado dele, ok? Então, para ver aquilo que mandam anteceder, para poder papiar, porque talvez não bem papiar de dito referendo só depois de amanhã que cedo, sábado. Nunca se vê canto, hora que não sai de lançamento de livros, até para hora que não chega ali em casa também muito distante, não é? Até para hora que não chega ali, como aqui na cedo, porque não está tendo comboio, hora a hora, não está tendo também caminhoneta, hora a hora. Ok, não vai para que interessa. A OS em volta a ouvir, porque está na acompanha, através do Dr. Gervásio Silva Lopes, está na acompanha desenrolar de situação de que falado referendo que chama guineenses para ele, para como para vai para urna, para votar, esta sentença de morte de filho de Guiné-Bissau. Esse claro, esse não sentença de morte, esse que tem outro nome, este é uma sentença de morte. Simples assim, sentença de morte. Não vim chegar lá para não poder esclarecer, porque não nos esclarecimento de no povo, que eles que não enganado ainda. Não havia ontem como na zona de Antula, e bana toma guintes cartão de eleitor. A nós não alerta, filhos de Guiné-Bissau, para que ninguém tomar o cartão de eleitor, para que entrega quem quer que seja o cartão de eleitor. O cartão de eleitor é de bom e pessoal e para bom e que tem nenhum recenseamento que não fazido nem momento ao ponto de que a bom vai entregar de mesmo que o recenseamento temba. Buna bainan com o cartão de eleitor tem mesa de recenseamento. Butiga bom entrega ele na mesa. É fácil ser trabalho, tudo é acabar recenseado, bom entregado o cartão. Se momento de voto está sendo mesmo coisa, mas gosta a boca tem nem voto que fadin como aqui se nome recenseamento. Nem voto que faz recenseamento, nós está num processo muito sensível. Muito sensível, filho de Guiné-Bissau. A minha hora que bem papianta papia crioulo claro, crioulo limpo, pus que não pode de cadeixa voz com nenhuma confusão na cabeça acerca de minha abordagem. Nenhum coisa que disse, vai de outra maneira para acabar por fazer voz confusão. Não está papia claro, coisa de Dr. Gervásio, não está papia limpo, pus, mas limpo, pus. Botei o cartão de eleitor. Se alguém chegar e falar para mudar, ele falar como se você puder não próprio falar como não tem cartão. Para mais fácil, para cá longa conversa, para cá conversa vai longe, falar não tem cartão de eleitor. Não tem. Se falar não tem ali para dar falar não. Que de mim, não precisa dele. Que de mim, não precisa dele. De mim, não tem ele. Mas de outro também que me estilo. Então, tão simples assim. Como lá no lado de Antula, na volta de Bissau lá, na zona de Antula, como ela toma guinte aonde cartão de eleitor. Meu irmão, me te conta o que sensibilidade. Que sensibilidade. Que termos como pode usar fora de sensibilidade. Que perigo. A nós tudo na Guiné não se vê perigo e que. Que perigo. Diabo entrega esses cartões de eleitor. Esses malandros, tarpaceiros, quer dizer, nunca pode tomar outras coisas, porque nunca está conseguindo tomar. Mas esses de seres ultrapassam todo tipo de limite, mas todo tipo de limite. Botei o cartão de eleitor, fica quieto. Se a falha tem outro que não fala, boca precisa de nenhum cartão de eleitor, boca precisa. Até porque é ato ilegal, é ilegal. Ilegal para de quê? Porque militares que organizam qualquer que seja
coisa lá, escrutínio, qualquer que seja votação, e que eles que está fazendo. E que militares. Então, é comando, nós como CNT, nós como Conselho Nacional de Transição, e é guintes golpistas. Golpistas, que no momento que nós vamos votar, dia 23 de novembro, que nós vamos de Fernando Dias da Costa, que maioria absoluta na urna, ele escutou de Fernando Sinta. Ele escutou, mas no voto se tarpacia, é guintes. Eles que tarpacia no voto, eles que saem, salta CNE, fugia, toma tudo computador, se leva, dana, que mata, se faz tudo o que quer fazer. Então, se é mesmo guinte, tu diu para falar o como, bucatico vota, é cana respeitar, passa riba de nós para ver como tem arma, na mão, por vir contra nós, por matar-nos. Então, nunca consegui fazer nada. Por guinte que é misti, se só com barque vai, e tem telecomando na mão, e na comandei guinte. Telecomando na mão, e na comandei guinte. E na contele, vou fazer assim, vou vir assim, vou fazer assim. Povo, boca pode sair na rua. Se boca pode sair na rua, para via de medo, de enfrentar guinte, que tem arma na mão, que vai comprar carro, de água quente, para bim matar bosque, que tá fugia bosque, com gás, com arma bibo, é arma com uma real que tá matar, é cabeta bomba bos, gases lacrimogênio, manda granadas, fugia tiros reais, se boca podia sair na rua, para via de que vai morrer de qualquer maneira, então evita a bucinta na bocaça. Goste que precisa de bom, é tratar todo o tempo suma lixo, suma escravo. É guintele, todo tempo é para tentar, é com caravana de governo, de saclata, com capo de chamar outro nome, com seu próprio presidente, é tratar vos todo o tempo suma lixo. Suma lixo. Então, a os é capo de mim falar, precisa de vós suma pecadores. Que precisa de vós para ele? E para legalizar a cabeça. Para votar um documento que sentença de morte. Para matar vós, para acabar com vós. Para acabar com a democracia na Guiné-Bissau. Esse ele, comandante momento, esses vai fazer documento que tem legitimidade para fazer, porque golpistas, a nós não temos deputados da nação. Não tem deputados da nação. Povo, atenção. Povo, atenção. Povo, atenção. Assembleia dissolvido. Mas nem outros deputados não tem, mas que aqueles que não votam, que não elege na 2023. Aqueles que continuam sendo deputado. Então, se para revelar, aqueles que podem revelar, eles que têm legitimidade, para ver a nós, não vota neles dia, na coisa lá, na 2023, não vota neles, na mês de maio, não vota neles para cedo deputados, não representantes na Assembleia Nacional Popular. Então, se aquelas Assembleia assaltado, e tu diz, tu que bate, se um outro alguém é bem põe como presidente da Assembleia Nacional Popular, enquanto você tem Domingos Simões Pereira Bibo, que é presidente da Assembleia Nacional Popular da República de Guiné-Bissau, tem maneira que não papi assim, e continua sendo o presidente. Assembleia que revinou a Constituição, essa Constituição, como a Maria do Céu, não cara para que eles... Porque esses que filhos de Guiné-Bissau, que eu falei naquele livro grande, eles cozinham sentença de morte contra nós, indefesos. Eles que vão fazer. Ba Maria do Céu, ba Vamayin, que está tendo que falar, suma é caciças grandes. Eles que vão fazer lá na presidência, a mando de Sissoko Embalo. Esse que Constituição que Sissoko na Yari, que ele canta o tempo. Esse que Constituição tem a os. Esse é ele. Ele que disse, para o povo sair como para votar, que é que não mata povo. Ele que disse a os,
Pera conta vos, meus irmãos, pera explica vos com calma. Mister para vos entender. Mister para povo perceber direito na sua cabeça. Porque é momento, é na meter vos confusão, que não fala vos A, é não fala vos B, é não trata bancas, eles são com entrar da banca. Eles são com por vai para pé com o povo. É tudo de PAGC, é tudo de PRS, é tudo de PAI Terranca, é tudo de API, é tudo de todos outros partidos políticos para entrar da banca, para entrar, para bapapiar com o cidadão guineense. Como acaba uma bá votar um curso como cacete? Como acaba bá votar um documento? Mas mister da bolsa um simples exemplo. Povo de Guiné-Bissau, mister para prestar atenção. Mister para entender. Para ver que por acaso, quando no papel na rede social é anos tudo, e que por acaso, e para bem-estar de cada de nós. E para bem-estar de cada filho de que país. Para não ter um país estável, para não ter paz, para não ter um desenvolvimento sustentável de que Estado, porque essa é uma das exigências que está na nossa Constituição da República. Estado tem obrigação de dar paz, de garantir a liberdade de expressão, que está na direitos fundamentais de cada cidadão. Estado tem direito de garantir saúde de qualidade e tem direito de garantir nos filhos educação de qualidade e tem direito de dar um desenvolvimento sustentável. Óbvios. Então, ao longo desse ano, o povo de Guiné-Bissau vai ter saúde. Ao longo desse ano, sim, vai ter saúde. Saúde que tem. Bota vai aos hospitais, bona cobrado, outros não acabam para morrer no banco do hospital, emprenhadas com seus filhos recém-nascidos, meninos com sapadeiro na dita na chão, cama que tem, nada que tem. Entretanto, anos tudo se socorreva na viajar, viagens de luxo. Mister Rebanta voz na tempo, povo. Mister Rebanta voz na tempo. Viagens de luxo. É anos tudo. Se socorre fácil, riba de bolso de filho de Guiné-Bissau. Viagens de luxo. Nas jatos privados. Com a nós, povo, a nós que não paga para aquilo. A nós que não paga para aquilo. Se socorre, tá mandando raptar, no filhos, no maridos, no irmãos, no primos, no irmãos filhos de Guiné-Bissau. É raptado, é espancado, no de defuntos, tem na Iago, na tá no Bari, que Deus fala, liga, manga de gente com medo papis, nem marli, nem rios de Guiné-Bissau, nem mares, que eles com cobado vala comum enterrado. Deus fala, bias, na deciditice, coisa claro, para gente tudo olhar. Defunto de tá no Bari. Jolandin cuspir. Na kuno kunsa alerta, para como se socota manda sota e mata, e cabai bota na mares, que eles conterrado na vala comum tem dentro do Palácio da República. Palácio da República tem bunker, que tem filhos de Guiné, até a os preso lá, até a os está lá, dentro do Palácio da República. Filhos de Guiné-Bissau, está lá, dentro do Palácio da República. Não há vídeo de meu irmão carregado, para via como é taxista, e papia na táxi, acerca de situação que está contente que ele é carregar alguém tem pusa lá, como aqui está falando, rádio de comunicação, e comunique batalha na estrada, é panhal, ele leva a presidência, emitido choque. Quanto tempo se família na busca para ele, é na pedindo socorro, em caso de que rapaz, se vivo ou se morre. Não de vigário balanta, uma que vigário matado, morte trágico, morte violento,
contra um menino de apenas 35 anos de idade. Matado. Sabia como ainda reivindica que direito de um povo que custa no sangue, que custa no lágrimas, que custa no sacrifício. O seguinte dá conta só, não porque 11 anos de luta, e que foi só 11 anos de luta. 11 anos de luta, sim, desse derramamento de sangue na pátria de Cabral Forte. 11 anos de luta. Mas antes de 11 anos de luta, que é próprio acelerar o processo de luta de libertação nacional pecunça, teve início, e a partir de que acontece, de que falaram, de que pudo lá na Porto, que monte de pindiquete. Lá que massacrado, canto filhos de Guiné-Bissau, só porque que filhos de Guiné-Bissau não reivindicava ser direito para bem quantos estivadores é perceber como dinheiro que está pagado na altura, enquanto estivadores e que era suficiente para eles. É para reivindicar que ser direito. Regime salazarista naquela altura, Guiné-Bissau chama Guiné Portuguesa, província de Portugal, era Castanel. Guiné-Bissau e que era república. Quer dizer, Portugal está na Europa e vai tomar África, Guiné-Bissau lá na África, e toma Cabo Verde e faz ser província de eles. Escraviza filhos de Guiné-Bissau e Cabo Verde durante 500 anos. Não irmãos matado, não irmãos, como aqui está falando, panhado, é metido, escravizado, é metido na barcos, que tempo motores que tem, está remanando. Dina de África, toque tiga continentes, que é levado para o continente americano. Pode houve distância de milhas. A nossa povo que conquista na liberdade, que aplaude, que palmos, não. Não que conquista na liberdade, que caneta na gabinete, não. A nós não conquista na liberdade, que sangue, que suor de toda uma nação. Sofrimento durante 500 anos de toda uma nação. Luta de libertação nacional. Benfica. Lá que gente matado, suma bicho. Outros nem canterado. Outra gente na luta. Esse soco capadido. Se soco como é de 73. Se soco capadido. Esse soco a os. Cubimos de tomar Guiné-Bissau para dobrar sim. Suma como que está falando, como suma lenço de bolso para meter nesse bolso para bater daquele. É uma gente banalizar Estado. Ai, gente banalizar Estado para ver interesses obscuros. E gente continua ainda na luta para destruir o país em benefício deles próprios. Para poder ubicar a validade de pecador. A os pecador que está pensando nesse companheiro e não pensa nessa cabeça de ser. É gente vai trazer se socote na dia que toma se socorro sinta na poder. A os não de babrai uma câmara, Banuno Gomes Labião. Bebim papia. Porque ali povo na foronta. A os é disse como é Constituição. A nós na Constituição de República. E claro, na Constituição que tem nenhum outro problema. O problema está na eles, homens interesseiros, com sem interesse, sem ambição. E que alguém que está se vendo que não comparar quer. Está tomando a Constituição e na abusa dele. Riba de povo. Os povos de Guiné, esses mistérios para votar, para sair como para votar, esse é referendo. É referendo o povo, acabou cansa a cabeça. A os não nos explica de forma mais clara. Acabou cansa a cabeça povo, como para votar. Eles é produzir a ser resultado de eles. É ter ser resultado. Toque publicar, é pulga na boletim oficial. Bobe direito. Boletim oficial aqui. Boletim oficial e documento que hora que tem qualquer ato legal de Estado ou lei
aprovado para deputados e promulgado para a presidência da República e está tornado público na boletim oficial e está falado automaticamente e entra em vigor a partir de tal dia. Bobidrito, né? Bobidrito. Não explica vos que ali para bom entender. Para bom entender claro o que é que tem. É um documento que é escrutinado ainda. Você está referendo. Gente que vai ainda urna para ele. Gente que vai ainda urna. É tomado já. E por... Vou por ganhar assim, a minha casa de que está passando. Então, esses tomadas é põe na boletim oficial e falta só dia. Esse está calculando bem. Está calculando bem, mas ela contra conosco. Ela contra conosco, não pode decifrar povo, tim por tim que tem. Não pode desmanchar tudo para não contar povo que tem. Que boletim oficial, que é na pera, é ter lá. É põe uma porcentagem alta para falar como o povo vai votar. Que lá que é ter lá, naquele boletim. Gosto falta imagem para mostrar malandros de CDAO, uma organização esse dia que não recupera o país, automaticamente e para não sair nesse CDAO. E para não sair, porque a CDAO é o maior cúmplice de coisa de Guiné-Bissau, cada nenhum passo para via de ser interesses obscuros, é de mãe faz, é de mãe que ele toma assim, é põe na CDAO para estar diante, para estar na batalha, estar diante do problema de Guiné-Bissau, é de mãe cúmplice, até de prisão de Domingos Simões Pereira. É de mãe. É CDAO e companhia de abutres que está lá, que também está para um país suma de nós que tem tudo para ter estabilidade, que tem tudo para desenvolver para cá e vai nem ligar lá. Para eles é para explorar as riquezas, para entregado eles, suma que entregado eles sim de bandeja, suma que Senegal entregado no marco, no petróleo sim de bandeja, entregado tem no floresta. No fosfato entregado, no areia pisada de varela, tudo entregado. No cacibinim, com máquina explorado, baquim com explorado, com máquina cedo, no cacibinim, nada. Mas nada. Durante o mandato de Sissoko Embalo, a Assembleia que existe. Tudo biasco deputados elegidos, Sissoko assalta poder e dissolve o parlamento e bate governo legítimo da Aristides e põe o seguinte, parlamento que tem. Então, quando eu na 20 mas Sissoko seguinte vai mais eleição legislativa, mas na 2023, elege mais deputado, de que PAI terá arrancaçado com 54 mandatos. Que aqui faz aqui 48, no diz al pele se dividir lá. Para dividir, eles podem dividir lá. Não tem 54 mandatos. Então, ribamaço que é agendado só coisa de contratos, acordos com assinado, contratos ilegais com facido, coisa de como que se nome, acordo de petróleo, é agenda, revisão de Constituição da República e vai bater mais, era mais argumento. Falso. E bate governo, e bate parlamento, ou bate parlamento, porque nós no sistema e semi-presidencialista com pendor parlamentar, que significa como o governo existe enquanto governo para ter um parlamento que está inativo e com a vigia eleição de governo e tem um parlamento. Ora que o parlamento batido, automaticamente governo que tem sustentabilidade e cai. A mesma hora que o parlamento dissolvido. Que aqui é a Constituição da República de Guiné-Bissau. Então, quem está tomando proveito, está fazendo aproveitamento, é disse que ele falado e pode acontecer só que tem grave crise entre, como aqui está falado, entre órgãos de Estado, só que tem, entre instituições, só hora que tem graves crises. Essa que ainda acontecer.
esse ranja tudo maneira nós tudo nome é na batil na fácil não fica tudo assim não tá falando mas na batil na como que tem toque na batil es que tem nenhum nada para pegar nele para falar na batil e batil com apoio de Eba Horta Eba Tomás Jassi que alguém que hoje tem garganta com que cabeça pequenino com que o que está suma extraterrestres com cedo viagem não tá é juntar é dar segurança e bater é basta com mentira de ter se armas para vir rumar para falar com mais domingos PGC Mr. da golpe domingos fazem casa de quê a bona dar de golpe se do no mandato na capa a bona dar de golpe a bobo ter poder naquele momento para governar o país para ter controle da Assembleia Nacional Popular que está sustenta que está segura o governo para vir ter 54 mandatos buscava ter acordo com o PRS naquela altura buscava ter governo que de bom como é que é possível para pensar que bater coisa como é que é possível busca ter nem interesse de bater porque buna governa largo e folgado que como me este fácil buna fácil para garantir voto na bimbing de presidência da república porque buna este bu candidato para candidatar para ganhar eleição buna este próximas eleições presidenciais para povo olhar prova de que como trabalhar para continuar manter o poder para na votar o mais logo que como vai bater que como vai dar golpe de estado para ele Kubukada, o choca tem poder. O chabu tirar o poder. Kubukada. Gosto com fácil. Então, esses, todo tempo sim, é fácil país, é barranquia, cofre de Estado, é barranquia país. É fácil tudo que é misto. Tem data presente sim. E continuando fácil. Tem a os. Se só que viaja todo tempo, a coisa da base de sofrimento do povo de Guiné, tem carros de luxo, adquirir bens, eles tudo, cada quem tem bens. E aí então tem hospital, e tem escola, e tem casa sumiado, tem na Marrocos, tudo viaja tem casa. É tal de como é hortenta. Esses tudo de traficantes de droga. A hoje nessa nova constituição que é mística como a volta, é constituição legalizar. Ilegalizar tráfico de droga na Guiné-Bissau. Essa é a Constituição. Misti punta o abo mame, abo padida, que está na Guiné-Bissau. Bucoja no meninos como que dana com droga, com consumo de droga. Você vê que é qualidade de gente, é traficantes, é terroristas, ora que assalta país, país, você vê como que está fácil. É procurar tudo que juventude para chanchaneles com droga, consumo de droga. Qual país no mundo que falado no mundo, qual país que fala só apanhado no tráfico de droga, o que tem condena. Ou seja, o capo de pena, o que pode levar à justiça, toco na condenado. Qual país no mundo? Mas ali existe na Constituição da República. Ali existe. Boa perigo que nós não ocorre. Filhos, não meninos, que nós, não é me deu, não sei como que está tomando, que outro nunca se beba com as drogas para rebentar com o psicológico de nossos filhos. Mame, a boca esprenha o filho 9 meses na coita dessa. Bubai beco, bubinde. Bubai fera, bubinde. Buta lamta madrugada, bubai regua. E tocha cá o socorro, ninguém para outro que sabe apanhar na caminho. Para sustentar o filho. Para dar a escola, para pagar a escola. Que dinheiro de câncer, de suorcing. Para dar de comer. Para marra, para barriga, canto bias. O dia. O misto para acabar o filho, vale nenhum dia. Para poder tirar uma coisa dessa. Para poder comer calor de paninho. Calor de castigo. O misto para o filho ser consumidor de droga. Para o filho dana. Canto filhos com cada dana na Guiné-Bissau. Para vir de droga. Canto nos meninos, nos jovens que cadudo. Para vir de droga.
a os droga legalizado na terra. Se bom este lá boca na cuide. Lê, e custa com menino está conta forte ou melado. Forte ou melado. A boca na cuide. Mamé bo castigar como filho prenha 9 meses. Quem que consi câncer de maioria de partida de Guiné-Bissau. Quem que consi no câncer. E beco, e fera, e madruga, e correr, e fazer que outra hora nem tempo. E vou tomar conta de casa, sou uma dona de casa. Para poder criar um filho. Para que filho amanhã bem cedo estrela. Para falar minha filho com castiga para ele. Para ter orgulho na boca dele. Esses tomam meninos tudo para dar no ele. Qual país no mundo que legalizar tráfico de droga? Guiné-Bissau tornou aeroporto internacional, armazém internacional de tráfico de droga. Guiné-Bissau, e cá nós que falar. E cá nós que falar. Documentos tem, organismos conta. Guiné-Bissau, a Interpol, tudo conta. Gabinete de luta antidroga dos Estados Unidos conta. De Reino Unido conta. E cá nós que falar. E a nós também não de algo no uso. Avião de droga chega Guiné, param! E real acendidia one. Quanto tonelada de droga que estava dentro lá. Te a os, quem que contou que droga é de quem? Quem que contou de quem? Gente que prendido num deles. Droga é simplesmente de Sissoko. E de Sissoko, porque na Guiné-Bissau ninguém cata torce. Se Sissoko cá admitiu torce. O capo de nem sua. Se botar na Constituição, se Sissoko falou por sua. Sissoko, ele que manda chuva na Guiné-Bissau até a os. Então, ele comanda, não alerta povo. É Constituição. Peram contou, não repetiu ele mames. Não repetiu ele papéis. Não repetiu nomes grandes. Não irmãos. Gentes que estão na praça, aqueles que estão na região, aqueles que estão até nas tabancas de Guiné-Bissau. Na Constituição, nós que protegendo enquanto cidadãos, enquanto filhos de nossa terra, enquanto povo, e que protegendo. Na Constituição, largando a nossa própria sorte, esse que tem, é de Celes. É de Celes. Para explicar vos agora, Fabia. É Constituição que eles querem. É Constituição. Um japonês, lá no Japão, um chinês, um senegalês, um filho de Guiné-Conakry, um gambiano, um português, um francês, um cacibe, um americano, pode sair lá na terra e bem cair na Guiné-Bissau. E vive lá 6 anos, 6 anos. E tem na residência permanente de Guiné-Bissau e pode candidatar para a presidência da República. Essa é a Constituição que tem. Essa. Para boia perigo que não bem. Perigo que não bem, perigo. Ela bota nela nós bugigê ou nós bugizê, nós como aqui esse nome. Que tal presidente que dado golpe na terra que se socotometisse bem se entender na Guiné-Bissau. Quanto ano que ela está lá? E tem de residência permanente de Guiné. Quanto ano que está lá, dinheiro de se socorro com salta poder. E significa que ela pode ser o presidente da República a qualquer momento na Guiné-Bissau. Boa perigo. Na Constituição é claro. Na Constituição protege filhos de Guiné-Bissau. E protege no território nacional, que 36.125 quilômetros quadrados. Na Constituição protege. E protege. E protege nas riquezas. E protege enquanto cidadãos. Comanda na Constituição da República fala. Quem pode ser o presidente da República na Guiné-Bissau? Quem pode candidatar? Quem pode ser gente falha. Nem se socou em balão. Que pode ser o presidente da República na Guiné. E que pode não candidatar. Se candidatura que pode passar de modo algum.
Porque se socou em balo, e caguinense. E caguinense, comanda se socou a os, a própria de no país, para fazer que me se socou e caguinense. Boda, e toma, desculpa, Constituição de nós, que não tem até a os. E falou, tem que ter 4 donas. Tudo tem que ser do filho de Guiné-Bissau, puro. Que é que fala ali? E fala, como este ser do presidente da República na Guiné-Bissau, tem que ser do filho puro de Guiné-Bissau. Sim, diga assim. O pode ter Balanta, Biafada, Fula, Mandinga, Pepel, Bujugu, Nalu, Mancanyi, Manjaco, Fulup, quer que seja, mas filho de Guiné-Bissau. Então, 4 donas tem que ser de origem de Guiné-Bissau, nativo de Guiné-Bissau. Para ver que manda a Constituição vacila. Para ver que legisladores optam por tipo de lei. Para ver que comanda opta para isso, tu quer transformar na lei. Para ver que legisladores fazem. É fácil para ver que, porque amnistia é pensa bem. Na Constituição pensado. E pensado muitíssimo bem na Constituição, que não tem nenhum problema. E pensado muitíssimo bem. Para ver de que comanda legisladores pensar? É pensar justamente para ver como ora que você é do filho de Guiné-Bissau puro, mesmo que você amnistia faça mal, aqui país, você lembra como e país que você pertence. Porque tem mais do que aquilo. Aquilo é tudo para bom. Bom direito. Comandante trata de pôr em condições para poder banalizar na presidência da República. Para entregar um chinês, um japonês, um indiano, um americano, um brasileiro, um português, um senegalês, um que fala filho de Guiné-Bissau. Suma que me fala ontem, a mim que sinta ali, a mim, nunca poder. Ninguém tem capacidade de conhecimento acadêmico de quê? Doutoram faz quem, mestram faz, doutoram faz quê, tô com tá escrevendo algo. Nunca poder candidatar à presidência da República para ver que por caminho tem 3 donas puro guineense, não tem um som que espanhol correma de Espanha para Guiné-Bissau. Verdade. Mas não concorda que aquele lei. Não concorda que ele. Não concorda que ele. Mas é a Constituição que fala para quem vai referendo. É a Constituição qualquer que saia. Soma como dá bom exemplo, né, raças tudo. E chega de estar 6 anos e tem uma residência permanente automaticamente e pode candidatar à presidência da República. Bom, tu de um japonês, um chinês, um senegalês, um indiano, um português, um cacique, vai ser do presidente da República na Guiné-Bissau. Que é que se vê de nós? Que é que se vê de nós? Perigo está ali. Perigo reside ali. Toma cuidado. Cuidado, que documento. Não falei com mandando na pela, povo. Você está na casa. Para que ninguém sai na rua. Dia de sexta-feira, amanhã, sexta com sábado, aproveita, vai comprar se candia com badiki com celebração, que kuna comprar se já falsita inha se que leva vai ter na casa. A boca tá cozinhar com lenha, comprar já na lenha na vizinhança botene. A boca tá cozinhar na carvão, comprar já na carvão botene. Dia domingo, cada quem fica nessa casa, vou cozinhar tudo, vou comer, vou cama bonita, vou ficar boa porta. Até 8 horas de noite, se você vou abrir a porta, você vai sentar na varanda. Então, uma ponta, que quer dizer, quando chamado, mas cada eleição que não vai ler, não é bem difícil fazer parte. Partidos políticos, povo de Guiné, ouve atentamente.
ora que falado eleição na Guiné-Bissau. Povo de Guiné-Bissau costuma toda partidos políticos. Na Guiné-Bissau, toda candidatos a deputados, boa partidos políticos, nem trata banca, nem trata região, se não vai setor, se não vai nunde. Cada quem vai contar na campanha, que esse projeto, que essa intenção para o povo guineense. Tanto candidatos está levando porque candidato que está tendo projeto, está tendo manifesto. Atenção. Nós agora que não é papel assunto, não está papel que tão clareza porque que não trabalha nele no conselho. Candidato à presidência da república e que projeto que está tendo. Porque projeto quem que está mostrando ele e quem que não concorrer para deputado da nação para vir governar o país. Caso ele tenha maioria para poder governar o país, para poder ser do governo. Ele que não mostrou esse projeto, esse programa eleitoral que não vai governar durante 4 anos de sua governação. Bom, ora que o Bina fala, candidato à presidência da república, que lá que tem o programa e que tem o projeto e tem manifesto, lá que está conta, a mim, enquanto presidente da república, na bausa a magistratura de influência, junto do governo, para não poder mobilizar isso, para não poder fazer isso, para poder fazer quê, para poder fazer, e sim, e porque ele é executor e governo. Governo que está executando programa que apresenta ao povo, programa de governação de 4 anos. Ele está mostrando, enquanto candidato à presidência da república, manifesto eleitoral. Para eleger, através de que manifesto que não mostrou, que ele não vai poder, enquanto ele não mostrou como, não vai respeitar a Constituição da República e demais leis do nosso país. Esse fator primordial e principal de candidato com responsabilidade. Que lhe custa que você tome em conta logo, porque aquilo que não vai garantir estabilidade do país. Lei, a você tem que ser do exemplo. E que junto com si socorro. E que junto com si socorro, não. E que junto com si socorro, que teve nenhum tipo de manifesto, que tem nada nessa cabeça, homem vazio, que a gente toma essa alta presidência da república e dar para via de arma. Então, no momento de eleições, partidos estariam terreno para contar, candidatos também no contar que esse projeto que tem para Guiné-Bissau, manifesto que levar na candidata, comandar para ver me ajudar junto do governo me usa assim, mas e assim. Povo a botar se na boa cabeça, botar para boa cada candidato, boa cada partido, cada candidato a presidência da república, cada candidato como aqui está falado, a deputado da nação, boa programa de partido. Porque tem deputado independente. Deputado que não sai para candidata, não, além desse documento ali no Supremo Tribunal de Justiça, bem este candidata, sou uma deputado independente, aquilo que existe. Todo candidato a deputado e tem e militante de partido político, e militante. Através de que partido político, e passa, acudir lá, vai suma, deputado, candidato a deputado da nação. Então, que na hora que não vai, para concorrer no terreno, que não vai contar o programa desse partido que não levou. Programa desse partido. Contrário de quem não candidata à presidência da república, que lá vai se mister vai independente, se mister vai suportado para partido, alguns partidos políticos, ou então para coligação, e pode suportado para eles, e chegar e falar, ali bem tinha candidatura, mas não suportado para tal partido, ou tal coligação, ou bem suma candidato independente, não é suportado para ninguém. E assim, de lá se passa, ora que não vai terreno,
e to che tene baia si manifesto preparado que na leva para mostrar povo e povo na jobi manifesto de cada candidato quem que tem melhor manifesto para ajudar na governação do país que lá kita cuide tele se boss tele para ver que misti exatamente pontau a boque povo cidadão guineense misti pontau referendo que chamou para ele, que fala para vai para vota dia 30, que o Bucana vai buna ficar na casa. Alguém vai ter com vos para mostrar vos que documento, para ler vos ele, para esclarecer vos, para deixar vos que ele para bom lei, para jubi, para vos se vos concordar que está naquele documento ou não, para votar. Porque conselho. Então, uma vai votar aqui. Una va vota essa sentença de morte, condena a cabeça a morte, porque a Constituição, com saber de nossa história, e mata nossa história, escreve nova história que Império de Sissoko embalou. Que ela quer escrever? Amílcar Cabral, tirado, com da vida, com cria PAGC, com chama gentes, com mobilizar a nação guineense para desencadear uma luta de libertação nacional para libertar o país. A nós, se não falado a nosso povo livre, independente, soberano, e para via de que Amílcar Cabral, que se camaradas, PAGC, com o povo guineense, que faz que Estado firma. Com gente a ossa salta que Estado é rabida, é na face que é misti, tem gente com luta que dá ser sangue, dá ser vida. Cabral morreu, uma bendira, teneba nós 3 anos, nós 4 ou 3 anos. Que o Cabral fica-se filho que ele. E fica-se filhos com se mulher. Cabral matado diante de se mulher. Gente morre para que terra. A os, nós todos, mas qual país no mundo? Mas qual país que tem uma história que funda-se cabeça aquele? Para que história bem falado e não eliminado. E não eliminado. Se Socorro se figura de Cabral de tudo qualidade de maneira. Se Socorro se PAGC e faz tudo que meste. Enquanto a gente sempre borriba apanhar diretos de anos atrás. Com diretos como faz durante a campanha eleitoral. Enquanto a gente não alerta guineenses. Como se Socorro tem um plano e tem um projeto na manga. Que ele quer. Acabar com a história de Guiné-Bissau para escrever história sissoquista, império sissoquista na Guiné-Bissau. Tem muda no bandeira, tudo na corre risco de mudado para tudo que cala de Sissoko. Povo pode direito de essa brincadeira que está ali, não brinca com a vida, com o país. Se é bom, com a Constituição da República, se Sissoko assalta poder, com a ajuda de Babraima Camará, Banuno Gomes Nabian, coisa lá, como aqui está falado, Babiagia Nantan, Bacuma, Eba Hortentá, gente cinturão, Samuel Fernandes, outro que tem rabada, suma cabras de coisa lá que está tendo aqui gordura na rabada, coisa de Dr. Gervásio, tem rabada, suma como aqui está falado, caciça. Assim que tem rabada, suma cadeirudo, assim que tem rabada. É Tomás Dassi. Eles tudo que juntar. Como Antônio Ndiaye naquela altura, não pode dizer que se gente que tem poder para firmar. Eles que juntar é da golpe, é sinta da Sissoko, riba de vitória de Domingos Simões Pereira. Então, a partir de que data, até a os, na Constituição da República, Sissoko massal não. Tabaja nele faz que miste direitos fundamentais de cidadão guineense Sissoko massal e faz que miste. Ora quando o filho sai para reclamar, para reivindicar que a Constituição salva que cedo direito à educação. No filho soltado, rebentado com a cabeça, quebrado mão, mandado gás lacrimogêneo, outros com fogueado, outros com soltado, toque fria. Nós houve morte de rapaz de toca-toca. Lanta madrugada, papai se ganha pão que te ajuda a se mamar, que se papai, que se família. 3
fardado sim apanha rapado guinte riba de se razão isso tal sem toque fria na semana. Morte de bavigário, batano bari e cantos mortos. Outros casibeninde que a família está. Tuve morto de papa fanhé. Ai Deus, se na papel de papa, te a os nunca consegui não superar a morte de papa. Nem com olha foto de papa te a os. Essa não é uma coisa que papa morre sim. É morte sim tudo. Se socota manda para baixo tá homens de calça até dentro de ser casa, diante de ser filhos, de ser mulher, humilhar-lhe sim. Manda para não mames, não papéis na rua, ruco deles dentro de segunda quadra, suta sim, barmando lona. Sutado sim, bapodo na que cela, pior com um pequenino não sim, lá que está só copo assim, lá que cada quinta de hotel para povo. Que é que se sococa fazer? Alaba Vitor Chongo teos dentro de calabouço, bubo combatente de liberdade da pátria. Panhado sem fichado e humilhado toque. Eba Wilson, eba Jolo, Joto, eba Kuzalaba, como que esse nome, babaina com babaquim. Todo tipo de humilhação se socofacino. Enquanto o povo nunca pode sair na rua para reivindicar que no direito é tamando homens armados e milícias encapuçados cardíaco bodia na Guiné-Bissau. Tudo custa durante o mandato de Sissoko Teos no jalna no terra suma na filme. A minha filme são com toda homens foi como que esse nome capuchos na rosto e máscara. Nunca modal ao vivo sim. Na Guiné-Bissau eu estou olhando sem ter a ossa ao vivo. Mercenários. Pegar arma de fogo contra uma nação indefesa. Tudo com máscara assim. Só coisas de terrorismo. Coisas como todas. Só lá no Bachad, no Sibanunde. Que terras. De Bin Laden. Lá com todas as coisas. Se socotisino dentro de Guiné. Pabiagya na dubi que assim tudo com seu olho. Cada quem é na toca palmo. Pabia na rianta aviões de droga. Se socona deles droga é na bindi. É na cumpo caças, é na viajar. É na sumir caças, tem na Bamarocos, Banundé. Biagya de escola, tudo biagya tem. Hospital, tudo biagya tem. Vida de luxo. Filhos, cada quem com se carro, cada quem com se casa. É na face que tudo. É tem. Logo, povo. O vai votar dia 23 de novembro de 2025. Que o vota? É tudo, eu falei, cana chega de cedo. É assalta poder. É facilita a saída de Sissoko. Para dar tempo um bocadinho para riba. Para ser falado golpe falso. Logo goce. É tudo, o que é o direito? Que acabou. É que respeitar. Que o vai põe na urna. Goce é bem sai. Como ela chamou, para vai votar. Referendo. Que agora vai? Sinta na casa. Sinta tudo na casa. Boicote. 100% zero voto. Se seguinte, mister, vai. E que a maioria? Se seguinte, vai. Que a maioria, que porcentagem que jumna de põe na boletim? E na cai para terra. Se você sinta na casa, se você colaborar. Pabia bona colaborar ali, capa ninguém e para boa cabeça. Suma como falar ontem. E capa bia, ai, não vai votar. Pabia misti para domingo cedo presidente na próximas eleições. Ai, não vai votar. Pabia misti pabia não PRS nunca se bique. Não vai votar. Pabia em cana vai, pabia PGC fala para cambai. Ei. E capa bia aquilo ali. É o dedo. E boa salvação. É o dedo que não salvou. E capabia de ninguém. É já boa cabeça. É já. E boa cabeça como na salva. Boa cabeça de bom. Como filhos, bo netos, bo bisnetos. Bo trinetos. Como marido. É já que não salva. Como família. De ninguém. E capuma não se acabar votar. Não e pabia de Sandra. Pabia de boa cabeça de bom. De bom. De bo filhos, bo netos, bo bisnetos. Eles com uma volta para ele. Eles como uma cinta na casa para ele. Para acabar em nincau. Para bia de boa cabeça de boss.
Se socona mata gente, o que tem é constituição que não tem assim de nós terras. Se socona mata gente, e prende, e rapta, e espanca, e faz tudo o que tem na face. Filhos que tem na escola, vão morrer na miséria, na fome, na tristeza, vão humilhado, vão fazer tudo. Vão ter nem liberdade na terra. Quanto mais se é coisa, esse documento firma. Nunca se você vê como esse caminho que não preparado para se socorrer Guiné. Vou pensar que é que se socorrer faz voz. E que garante de dia bata falar? Então pensa como se fica menino e não gatinha. Ora que vai, buriba bona bem moja na menino na cure, mas na cure não. Se socorrer riba Guiné, coisa que não faz voz lá. Coisa que não faz voz lá. Nem hora que o homem bem me está com semenher e preciso para se socorrer autorizar. Coisa que se socorrer não faz voz na Guiné. A nós, é verdade, a nós filho de Guiné, não me está amigo, gosto só falando Sandra, país está liberto, livre para bobin. Não barca gosto sim, se votem gosto sim, ribanha terra, minha filho por cá mistério riba, se vontade se camiste, se miste, não barca já não se não cai na Guiné. Para minha terra, que tem mais que aquilo lá? Ainda que miste vai viver minha vida, vai fazer tudo o que miste fazer. Para minha terra de mim. Mas agora, para falar com uma perigo, a Bosco está na zona de perigo. A Bosco está na zona de perigo. A não linda que nós está. Perigo tem mais que muito tem. Não tem mais segurança do que perigo. Não cura boa aquele dia não manifesta. Não é da avenida, dos avenidas mais importantes de Portugal, no centro de Lisboa, faixa fechado lá que não manifesta ali. Lá que não anda. Não dado tudo segurança, da dos lados, trasco diante. Não tem segurança. Polícia não acompanhando, carro de polícia não acompanhando, ambulância de emergência não acompanhando. Toco não vai acabar na manifestação. É hoje não pode chegar, é com essa saída. A nós não tem segurança, né? Não tem hospital. Se não ligou, se não doença, ele para, ninguém tem dinheiro, nem entra hospital, não é tratado tudo. Hospital bem mandam carta depois, vamos pagar. Minha filha não vai à escola, né? E não vai à escola. Minha filha não vai à escola. De comer. Botando. Se lá não ligou, se você abre minha frigorífico, não tem comida. Não quer nada, que fome, que miséria, que não mata nada, não. Ninguém está na ditadura. A mim está fora de zona de perigo. O pensei papel, não está bem papel aí para quê? E papel não ama na terra. E papel não decide defender na terra, não decide defender boss. Agora, a boca está nanda. De boquina depende. De boquina depende. Outra coisa importante para me fichar. Coisa lá, como aqui está falado, militares. Como é que se vota hoje? Bom, processo de votação e coisa com conselho direito. Pensa como a hora que não é aquela gente está sendo como um conselho direito. A mim está sendo formadora para gente que não vai ainda terreno para educação cívica, para sensibilizar o povo, para contar o povo que é que não bem, eleição de que é que não bem, ou coisa lá, o recenseamento que não bem, o que. Está sendo presidente, está da formação, está vai terreno, suma supervisora. Porque chega momento de formar agentes de mesa, está sendo formadora, está forma gente, para bem vai mesa, a mim está sendo mais presidente de mesa. É coisa com considerado. Ora que tem votação, para explicar o direito para você entender. Votação está pensado para gentes que não viajar, que tem missões de serviço ou que tem um visto. A boca não viajar, eu tenho visto para ir antes do dia de voto. Eu tenho que apresentar aquilo tudo, tenho que fotocopiar o leva para a CNE, para contar como eu tenho viagem de férias, que tem missão de serviço, eu leva tudo para entrega. Para via de quê? Porque para via de votos antecipados. Enquanto cidadão que tem a capacidade de votar, né, que está considerado a partir de 18 anos,
Ora que você não custa que não antecede dia de votação, o tem que vai com tudo provas, ou vai mostrar eles com comprovativo, com coisas, para eles se poder permitir para votar. Ora que vota, é tipo de caso, gente está votando no próprio CRES, que CNES, o está vota, mas que é que está fazendo? Está registrado o número de cartão de eleitor, e registrado o nome, o distrito, o círculo eleitoral, tudo está registrado naquele voto. Para ver que voto, e na bem tomado, e na vai dentro de tudo materiais, com presidentes, com secretários de mesa na bala levantar, para levar para a mesa de voto, para o local onde que basta a assembleia de voto, e na bem lá dentro do envelope, para ver que alguém pertence a que círculo eleitoral, então que voto na bala levado para lá, porque depois se não é abrido para contabilizar junto com gente que vota naquele dia. Militares e paramilitares. Paramilitares e polícias, guardas costeiras, agentes. Militares, a nós tudo não se liga aqui. Então, que lá está voto antecipado também. Papia de que a comandante voto antecipado, porque naquele dia de voto, que na bimba acontecer eleição, voto de sufrágio a nível nacional, né? Que gentes, eles que não largaram para bada segurança. Na CNE, CRES, na mesa da Assembleia de Voto, gentes que não levam a urna, eles que não acompanham, é tastada com sua arma, é não acompanhando para que tem nenhum assalto, nenhum interrompimento. Na Assembleia de Voto, mesma coisa. Bom, papi é comanda que elas está votando antecipadamente. Para ver de que é porque ela tem que missão de garantir. É isso que nós falamos na Constituição da República. Está da garantia a cidadãos. Comanda um dia antes de eleição realizada, tudo nas fronteiras terrestres, aérea e marítima, tudo está fechado. Tudo. 24 horas e 48 horas antes que tenha entrada, que tenha saída. Para ninguém. Então, é que nas Forças Armadas de Defesa e Segurança, militares e paramilitares, é que tem na Constituição da República. Bom, aquilo que põe é voto antecipado. Para eles tudo, na sua maioria está bem tirado do quartel, está dado missões para cumprir missão de terra. Então, como está voto antecipado? Mas o que está acontecendo? Essa é uma eleição de partidos políticos, que tem diferentes partidos políticos, diferentes candidatos, que preciso para falar como não bem falar, não, PRS, tem ali voto, PRS, Fernando Dias, ali voto de Fernando Dias, não. Esse é o único documento que não vai votado, único. Então, e que tem nem como não, nome tem que estar lá, nunca se diz que não. E que tem que lá, para ver de quê? Porque de suma maneira como o doutor Gervásio fala, como militares, está dando um envelope com voto dentro, acaba de dar outro envelope, que não tem o nome, quer dizer, não vai tirar o voto, a toma agora, mitin naquele envelope que tem o nome, não vai abrir, para eu vender como voto, não corre logo risco de vida. Quer dizer, para intimidar não militares. Mas não militares, mesmo assim, tem coragem de votar não. E mesmo o próprio de não, põe voto em branco. Em branco. Em branco. Esse que nenhum voto de falar como e não concorre tanto gente, nem nada de que lá tem. Na boletim instalação sim ou não. Sim ou não. Instalação dos quadros. Sim ou não. Se você põe na sim, mas ninguém te cana votar. Militares botem coragem para fazer isso. Botem coragem. Para ver aquilo que vou jurar bandeira para ele. Vou falando, vou subir como, vou na balida com arma, vou poder morrer, mas vou morrer para justa causa, vou morrer para garantir a integridade de no territorial de no país e garantir a integridade de filhos de Guiné-Bissau. Aquilo que vou jurar para ele, para lei, no território, a nosso povo, para nos dar tudo garantia para vós. Então,
Cada 15 momento vai cumprir essa coisa. Vai cumprir aquilo que se coisa, aquilo que se obrigação. Partidos políticos, deputados da nação, botem tudo obrigação de rir terreno para dar conta povo, qualquer risco que é na corre. Deputados da nação. Tudo políticos que está contra esse, boria terreno. Lhe risco para salvar a nação. Cabral está na risca não. Para nós não pode ter um hino, uma bandeira, um território, um povo, uma constituição, um bilhete de identidade, passaporte, para não considerado uma nação soberana. Então, lhe risco. Que partidos políticos, tudo base de partidos com orientação para o povo boicotar, peria terreno para papel com o povo. Tudo guinte, para trabalhar, para ver se no país, esse é nós, então na vida que está em causa, no futuro que está em causa, então não firma para defender. Não firma para defender. Amanhã cana pode estar, mas sábado não jove, se não chega tarde, para ver de vizinhos, para poder sentar, para fazer um direto, para chamar povo. Dia domingo, na 6 horas de par manhã, a Miss Sandra na sai de minha casa, vai sentar ali num floresta, assim o que está atrás de minha casa. Lá que não vai fazer direto, lá que não entra direto, e lá tem luz, lá que não entra direto para alertar o povo, ninguém can sair para votar. Cada quem senta na casa, povo senta na casa. Que se para voto, vou falar eles, vou tornar Fernando Dias, que com a nós não dá, vou tornar no voto, vou possa Fernando Dias. Ora quem possado, deputados para ir para o parlamento, não está exigindo agora, não está falando não de revisão de nossa Constituição. Lá está revido de forma legal. E assim, pensa como para nós não cabali. Kana conseguir sentar ali para começar a cumprimentar gente, fulano, ali carga na mista estava comigo. Fulano, e Canadá. Pensa como kana conseguir cumprimentar você, então não fala você tudo. Muito obrigada a você que acompanhando. Justamente um bocado por meio. Eu tenho mal, acaba a esquerda, mata facinho, tá cansando, pole, tá cansando, mal não. Mamãe, vou ficar direito, feliz noite, nós está junto. Não trabalhar para o país. Beijo, para Deus que guarda vós lá. Ok? Para nós ter segurança. Beijo. Tchau. Vou chorar no povo. Vou ligar, gente que tem familiares, que vou conseguindo apanhar, não liga tabancas, não liga. No papel com os familiares, no amigos, no conta gente que tem, tá bom? Beijo, nós está junto.